Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal, a esse vídeo. Sempre, em todos os vídeos, deixamos mandalas para você evoluir espiritualmente enquanto assiste. Mas para isso você precisa se lembrar dela, da mandala, enquanto assiste. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações deste canal, assim você pode assistir vídeos e evoluir, e a cada vídeo estar cada vez com mais luz. Para evoluir com as mandalas, você pode assistir os outros que já estão no nosso canal. Doutrinação Científica e Filosófica Anti-Religião. Por Riatri, inspirado por Marcelinho. Na Faculdade de Psicologia, assim como na de Medicina e da Filosofia, existe uma doutrinação para que os alunos não tenham uma crença espiritual. No período da Inquisição, a religião condenou a ciência, outras crenças e não deixou existir uma filosofia fora da Igreja Católica. Na verdade, até mesmo cristãos que formaram uma filosofia foram perseguidos e mortos, pois houve um controle rigoroso que não permitia o livre pensar, condenando tudo que poderia divergir da Igreja, o que traz resquícios até hoje na religião cristã. Os cristãos acham, geralmente, que se mudarem para outra crença, ele deve ser cristã também. O cristianismo começou com o catolicismo, depois surgiram as religiões evangélicas e a espírita, que beberam muito das fontes do conhecimento cristão anterior a elas. A própria Bíblia evangélica é igual à católica. Existe muito ressentimento que foi transferido de tempos em tempos da filosofia e ciência contra a religião, onde os cientistas falaram mal e doutrinavam contra a religião, de professor em professor falando mal, fazendo seus alunos adorem sua visão e fazerem o mesmo com os seus alunos. Um pensamento passado por gerações, e gerando preconceitos. Muitas pessoas tentam mudar esse pensamento, essa visão antirreligiosa, mas outras tentam manter. É que na verdade chegam pesquisas que mostram que a fé é muito melhor para a cura e uma vida saudável, e que ajudam nisso, mas existem pesquisas muito mais fantásticas e que muitos ignoram, pois seus egos estão adaptados ao pensamento anterior. Na faculdade de psicologia dizem que a mediunidade é dupla personalidade, mas costumam ignorar o fato de que os médium dizem muitas vezes coisas que seriam impossíveis de saber por outros meios, e às vezes também falam coisas erradas, pois existe um fenômeno, que Allan Kardec pesquisou e percebeu, que existe o erro na mediunidade também. Nós estamos acostumados com a ideia que a religião é exata, e isso vem também um pensamento como o da época da Inquisição, não querendo questionamentos, então as pessoas estão acostumadas com a visão onde a religião não comete erros. Muitos professores dizem que se a vida após a morte fosse provada, a ciência aceitaria, mas pasmem, a vida após a morte já foi comprovada, mas não a grande maioria não aceitam, ficam com esses argumentos e não desejam ver ou conhecer essas pesquisas. Não existe uma busca pela verdade por parte dessas pessoas. Colocamos aqui, neste canal, muitas dessas pesquisas. Clicando no nosso playlist, você escolhe a opção Provas do Espiritualismo, e assim entra em contato com elas. Também, no final do vídeo, estamos colocando um link para você acessar esse playlist. Eu pesquisei muito para as informações contidas nessas pesquisas, e tenho elas aqui no site. É sempre bom divulgar seus conteúdos ou fazer textos baseados que existe nelas. Faça isso você também. Não existem pesquisas que façam as pessoas chegarem à conclusão que mediunidade é dupla personalidade, mas existem as que mostram que os médiuns passam informações que não teriam como saber. Dizer que a mediunidade é dupla personalidade é dedução, no mínimo, para não falar que é uma explicação sem fundamentos. Mas as pesquisas mais fortes são as que pessoas ficam temporariamente mortas e depois foram ressuscitadas, e também as de quase morte, onde pacientes internados em estado grave de saúde tiveram vivências espirituais. Tirar as crenças das pessoas é uma ação negativa e injusta. É negativa porque a crença faz bem à pessoa, e é injusta porque não existe nada de real e sólido que mostrem que essas explicações científicas existam. Na verdade, a diferença é muito grande, pois existem muitas pesquisas que mostram que o espiritual existe, e nenhuma que mostre que não existe. Uma pessoa quando diz que não acredita em nada, na verdade ela acredita sim, pois não existem provas que o espiritual ou Deus não existam, então o ateísmo e o ceticismo religioso são crenças. Na verdade as pesquisas enfrentam dificuldades dos outros aceitarem, pois existem pesquisas em reencarnação,
e diversas religiões não acreditam nisso, então elas ficam antipatizadas por pessoas dessas fés, que as refutam. Mas existem também muitas pesquisas que mostram que a vida após a morte existe, e não são pesquisas em reencarnação. Muitas coisas na faculdade de psicologia convergem para a vida após a morte. Falando novamente em reencarnação, existe a terapia de vidas passadas, que funcionam, e também a psicologia transpessoal, que traz explicações para a vida após a morte e que ela é eterna. Mas com as sugestões que um estudante de psicologia passa sobre uma crença anti-espiritual, que quando vão estudar isso já estão contaminadas, e gozam da antipatia e não aceitação. Assim como a maioria das pessoas não acredita em reencarnação hoje em dia. Um grande abraço para vocês dos amigos Riatri e Marcelinho. Se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, ajude a compartilhar. Gratidão. Obrigado por assistir ao vídeo até o fim. Fique com luz, ser de luz.